Olá pessoal, dando continuação às nossas resoluções de algumas questões do ENAD, tá? Eu estou aqui com a questão número 25 do último ENAD, né? O ENAD de 2017. Bom, questão 25 ele diz o seguinte: considere n maior ou igual a 2 no inteiro, tá? Com relação ao MDC entre n mais 1 e n ao quadrado menos n mais 1, avalie as afirmações. Então a afirmação 1 diz o seguinte: se n for congruente a 2 módulo 3, então o MDC entre n mais 1 e n ao quadrado menos n mais 1, esse MDC entre essas duas frações, esses dois números, né, vamos dizer assim, é igual a 3. Tá? O segundo item diz o seguinte: se n for par, então o MDC entre esses dois caras, né, n mais 1 e n ao quadrado menos n mais 1, isso vai ser igual a 1. Tá? E o terceiro item diz o seguinte: que o resto da divisão de n ao quadrado menos n mais 1 por n mais 1 é n. Bom, aí ele pergunta: é correto que se afirma letra A apenas em 1? Só 1 é o correto. Item B, 2, só 2 é correto. Item C, 1 e 3. Item D, 2 e 3. Item E, 1, 2 e 3. Ou seja, todas as três afirmações são corretas. Tá? Então, já que o item 3 aqui, ele pede para achar o resto da divisão entre esses dois números, né? Então vamos lá, vamos pegar e dividir n ao quadrado menos n mais 1, tá? E dividir isso aqui por n mais 1. Né? Bom, se eu fizer essa divisão aqui, tá? Então, vamos só lembrar, né, como é que nós fazemos a divisão dos polinômios, né? Então, n mais 1 é uma divisão como se fosse números mesmo, tá? O método não muda em nada, tá? O processo é o mesmo, tá? Então eu tenho que multiplicar esse n aqui de tal maneira que eu cancele esse cara aqui, tá? Esse n ao quadrado. Então vai ser n, tá? Então n vezes n dá n ao quadrado, tá? E n vezes 1, tá? Vai dar n, tá? Só que quando eu venho para o lado de cá, tá? Só lembrando, vem com sinal negativo, tá? Então aqui vem menos n quadrado e aqui vem menos n. Né? Então, faço a subtração aqui, né? Corta aqui. E esse com esse, né? Vai dar menos 2n mais 1. Tá? Bom, mesmo jeito, multiplicar esse cara aqui de tal maneira que cancele esse, tá? Bom, aqui eu tenho menos 2, então eu vou ter que multiplicar por 2 positivo. Né? Então, quando eu multiplico por 2, então aqui eu vou ficar com... desculpa. Multiplicar por 2 negativo, né? Multiplicar pelo mesmo cara, né? Para poder cancelar, né? Então, esse aqui, aí vai para cá 2n, né? Bom, vem com sinal positivo. E aqui vai ficar esse vezes esse dá menos 2, então vem para cá mais 2. Né? Só lembrando que quando eu multiplico aqui menos 2 vezes n, tá? Vai dar menos 2n, tá? Então viria para cá menos 2n, só que você coloca o sinal contrário, tá? Então, porque eu exatamente possa cancelar, né? Então, vai embora, então fica 1 mais 1, 3, tá? Então eu posso dizer que n ao quadrado menos n mais 1 é igual a n que multiplica n menos 2, tá? Mais 3. Então, essa é a minha solução, a divisão entre esses dois números. Tá? Observe que o resto, tá, entre a divisão desse número por esse, não foi n, tá? Foi 3. E outra coisa a observar, que essa afirmação seria falsa, né? É que o grau do resto, tá, sempre será menor do que o grau do divisor. Então, se o grau do divisor aqui é 1, já que o polinômio aqui ele tem grau 1, tá? Então o resto teria que ter grau 0.
Bom, resto grau zero implica que o resto é uma constante. Tá? Então, automaticamente, essa questão, sem fazer conta, tá? Já eu poderia cancelar. Tá? Então, automaticamente, ela não seria verdadeira. Ela não será verdadeira. Tá? Então, nos itens aqui, eu já elimino o E, o D e o C. Tá? Bom, para algumas pessoas, né? E, né? Para minha região chama E, né? Então, eu já eliminaria esses três aqui, tá? Então, só sobraria o A e o B. Então, vamos lá. Máximo divisor comum entre dois números, tá? Máximo divisor comum entre dois números, se D é o máximo divisor comum entre n mais 1 e n ao quadrado menos n mais 1, isso aqui implica o seguinte, que o D divide esse cara, tá? Divide n mais 1, e o D também divide esse outro cara aqui, n ao quadrado menos n mais 1. Se ele divide esse cara e ele divide esse outro aqui, tá? Então, ele vai dividir qualquer múltiplo dele, tá? Então, automaticamente, D vai dividir um múltiplo de n mais 1. Ora, n mais 1 que multiplica n menos 2 é um múltiplo de n mais 1. É n mais 1 vezes alguma coisa. Então, isso é um múltiplo de n mais 1. Então, automaticamente, D divide isso, tá? Então, o que eu tenho é o seguinte, tá? Então, D divide n mais 1 que multiplica n menos 2. Ora, se D divide n mais 1 que multiplica n menos 2 e D divide esse primeiro cara aqui, tá? Então D também vai dividir a diferença entre esses dois, tá? Questãozinha de teoria dos números, né? Se D divide A e D divide B, então D divide qualquer combinação linear entre A e B, ou seja, A que multiplica X mais B que multiplica Y. Bom, isso pode dizer, divide a soma como também divide a diferença. Né? Então, e qualquer múltiplo escalar. Né? Então, automaticamente, ele vai dividir, tá? Automaticamente, se ele dividir esse e ele dividir esse, tá? Então ele vai dividir 3. Então, D vai dividir 3. Ora, 3 é um número primo, tá? Os únicos divisores de 3 é 1 e 3. Então, isso aqui implica que o D só pode ser igual a 1 ou o D é igual a 3. Tá? Então, o item 2 aqui, tá? Ele diz que se o N for par, o MDC é 1. Tá? O item 2 diz que, o item 1 diz que se essa congruência aqui acontecer, então o MDC é 3. Então vamos avaliar isso aqui primeiro, tá? Que está mais simples, tá? O N par. Né? Depois a gente retorna para aquela outra parte ali, certo? Então vamos lá. Se N é par, tá? Vamos tomar um valor aqui bem particular para o N, tá? Para verificar se de fato o MDC vai dar 1. Tá? Então, chutamos aí o N igual, que ele disse que o N tem que ser maior ou igual a 2, né? Então, posso pegar 2, 4, 6, qualquer número, tá? Então, vamos pegar o mais simples. Vamos pegar o N igual a 2. Se N é par, então, para N igual a 2, temos. Então, onde tem? Então, nós ficamos com N mais 1, né? Se o N for igual a 2, tá? Isso aqui vai dar 3. Tá? Se o N for igual a 2, isso vai dar 3. Então, eu colocarei aqui 2 mais 1, né? Que é igual a 3. Tá? Por outro lado, opa, apaguei a outra sentença, né? Mas retornamos para ela. Tá? Por outro lado, né? O n ao quadrado menos n mais 1 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 2 mais 1. Tá? Bom, 2 ao quadrado é 4, né? Então fica 4 menos 2, que dá 2.
mais 1, 3. Tá? Então, se n for par, tá? E eu peguei um n particular, n igual a 2, tá? Então eu vou ter o seguinte, o MDC entre, eu não vou escrever tudo de novo, tá? O n mais 1 é 3, tá? E o n quadrado menos n mais 1 também é 3. Ora, o MDC entre 3 e 3 não é 1, é 3. Tá? Então, que é diferente de 1. Tá? Então, esse item 2 aqui é falso. Tá? Ele dizia que se o n for par, o MDC entre esses dois números, né? Desses dois números, seria 3. E isso não é verdade. Tá? Seria 1, desculpe. Isso não é verdade, é 3. Tá? Então, esse item 2 também é falso. Então, só sobrou para a gente, tá? A única resposta é essa daqui. Tá? Apenas o 1 é verdadeiro. Tá? Mas a questão que eu queria comentar é o seguinte. Ele diz o seguinte, né? Se, vamos só... a solução nós já temos, tá? Que é 1, acabou. Tá? Não tem mais o que fazer, tá certo? Então, agora é exatamente, eu quero trabalhar em cima do item 2, do item 1, tá? Para mostrar que de fato eu vou chegar àquela solução, ou seja, eu vou chegar aqui o MDC de fato dá 3. Então vamos lá, pessoal. O último item, o primeiro item, né? Mostrar que o primeiro item é verdadeiro, né? Então, se n é congruente a 2 módulo 3, tá? Então, nessa posição aqui, eu quero chegar, de fato, que o MDC entre n mais 1 e n ao quadrado menos n mais 1, isso vai dar igual a 3, tá? Então, vamos lá. Se n for igual, congruente a 2 módulo 3, então, questãozinha de congruência, né? Eu tenho que 3 divide a diferença entre n e 2, tá? Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, que n menos 2 é da forma 3 vezes alguma coisa, onde esse alguma coisa é um número inteiro. Então, daqui o que eu tenho é o seguinte, tá? Então, daqui eu tenho o seguinte, que n é da forma 3q mais 2. Bom, se eu substituindo nas expressões, o que eu tenho é o seguinte, né? É que n mais 1, né? N mais 1 vai ser igual a quem? Então, vai ser igual a 3q mais 2 mais 1, tá? Mas isso aqui vai ser igual a 3q mais 2, então ficaria 3 mais, bom, 2 mais 8, 3, tá? Bom, só que se eu colocar o 3 em evidência, né? Isso aqui vai me dar 3 vezes alguma coisa, tá? Desse alguma coisa, na verdade, seria Q mais 1. Tá? Bom, faça a mesma coisa para o outro, tá? N ao quadrado menos N mais 1. Se eu substituir isso aqui, vai ficar com 3Q mais 2 ao quadrado menos 3Q mais 2 mais 1, tá? Se eu fizer essa mesma substituição, tá? E fizer as continhas aqui, tá? Vou deixar isso para vocês, tá? Fazer essas continhas aqui, continhas básicas, tá? Eu vou chegar que isso aqui vai me dar 3 vezes alguma coisa. Onde esse alguma coisa, tá? Só você colocar em evidência, você vai encontrar quem é esse K. Tá? Bom, aí daí o que, é que nós temos o seguinte, tá? Assim, o que nós temos é o seguinte, é que o MDC entre n mais 1 e n ao quadrado menos n mais 1, tá? Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual, né? Isso aqui vai ser igual ao MDC entre 3t e 3k. Tá? Bom, o MDC entre 3t e 3k, né? Isso aqui é um múltiplo de 3, isso aqui é um múltiplo de 3, tá? Então, não pode ser 1. É claro que 1 divide esse cara, mas só que 1 é o maior, tá? Então, o MDC entre este cara e este outro aqui, tá? Só pode ser
3, tá? Lembrando que isso é um múltiplo de 3 e isso é um múltiplo de 3, então poderia dar valores maiores, tá? Só que nossa afirmação lá, tá? Dizia o seguinte, né? Que o D, ele só ia ser igual a 1 ou 3, tá? Bom, então, nesse caso aqui não serve o 1, tá? Então, eu vou ter igual a 3. Então, o nosso MDC, na verdade, vai ser igual a 3.